Olá, segundo ano, como estão todos? Espero que vocês estejam bem. Primeiramente, eu quero parabenizar o desempenho de vocês com a atividade da semana anterior, que sei que os gráficos dão trabalho para ser feitos e vocês fizeram os gráficos e fizeram bem. Então, alguma coisinha ou outra aí que escapou, já fiz as orientações, mas no geral está perfeito. Parabéns a todos vocês. Hoje vamos dar continuidade ao curso de estatística, incluindo novos conceitos, certo? Que seria as chamadas medidas de tendência central, que seria a média, mediana, que são esses três que estão aqui, e a moda, tá certo? Para representar a média, vou usar sempre um X com a barrinha em cima. A mediana vou representar com a letra M maiúscula, subíndice E. E a moda M maiúsculo com subíndice O. Tá certo? O que são medidas de tendência central? Tá aqui. Chama-se medidas de tendência central certos valores que pretendem, isso é muito importante, ó, resumir em um só valor a um grande conjunto de valores. Estão vendo que em estatística sempre aparecem tabelas com diversos dados, não? Última atividade eu dei 160 dados para vocês, algo assim, não? Gente, esse é pequeno o valor, viu? Não vou passar muito disso, mas olha, os caras que trabalham com isso, em média, são milhares de dados, tá? Mas as técnicas que eles vão usar são as mesmas que vocês estão aprendendo agora, só que sempre vamos trabalhar com um número de dados mais resumido. Então aparece esse montão de números, certo? Que são chamados dados brutos. A frequência absoluta e frequência relativa já é um primeiro filtro de tratamento desses dados. Mas eles são valores, essas duas frequências são valores que estão indicando a incidência, ou seja, bem, a incidência ou a ocorrência de um certo dado dentro da amostra ou a ocorrência percentual, basicamente é isso. As medidas de tendência central, eles vão resumir todos os dados da amostra em um único valor. É um único número representando uma grande quantidade de números. Por isso que é chamado de tendência, porque na verdade está querendo representar uma tendência, e central, porque está meio que como que sintetizando esses dados, tá certo? Representa, como digo aqui, um centro em torno do qual está localizado o conjunto de dados. As medidas de tendência central mais utilizadas são a média, mediana e moda, que representaremos respectivamente por esses símbolos que eu já acabei de mencionar. Aqui eu dou uma breve definição das três medidas. Na verdade, o mais fácil é ver pelos exemplos, não? Mas primeiro vamos dar uma olhadinha aqui, que a média, basicamente a média aritmética do conjunto de dados. Existe também a média ponderada, que é a média com pesos, a gente não vai usar, só vamos usar a média aritmética. Certo? A mediana, é importante essa frase que está aqui, ó, é uma medida de posição, certo? Vou ler aqui. Uma vez que os dados estejam ordenados em ordem crescente, a mediana é aquele valor que se encontra no meio, ou seja, aquele valor ou valores, pode ser dois também, que possui distâncias iguais aos extremos do conjunto de dados. É uma definição meio burda que eu coloquei aqui, na verdade tem outras formas mais precisas de achar mediana. Isso aqui é a definição de mediana para dados não agrupados, na verdade. E a moda é a moda, gente. O que é moda? Moda, quando uma coisa está na moda, todo mundo quer estar na moda, certo? Quer usar aquela roupa. Hoje a moda é calça rasgada, todo mundo de calça rasgada. A moda, nesse caso, estatística, quer indicar aquele valor de maior incidência. Ou de maior ocorrência, ou seja, aquele valor de maior frequência absoluta. Tá certo? Basicamente a moda é isso. Então, para ver como funcionam essas medidas, vamos tomar um exemplo, tá? Eu peguei aqui, suponha que os valores indicados abaixo representam as idades dos alunos de uma sala de aula com 20 alunos de um curso de idiomas, ou seja, a amostra é igual a 20. Então aqui estão as idades, são 17 anos, 15 anos, 16, 18, 15, 17, etc. Certo? Então vamos calcular a média, a mediana e a moda em dois casos. No primeiro caso, vamos fazer esse cálculo com os dados não agrupados. E depois vamos fazer o mesmo cálculo com os dados agrupados por pontos. Tá certo?
Eu digo agrupado por ponta que vocês aprenderam a fazer, não que a frequência absoluta. Tem também agrupamento de dados por classe, que a gente ainda não viu, a gente vai ver mais pra frente, tá? Então vamos ver primeiro aqui, qual que é a média quando os dados estão agrupados, não estão agrupados, porque basicamente é isso, gente. Pego todos os valores, somo todos eles e divido pelo tamanho da amostra, que nesse caso é 20, como mencionei aqui, ó o 20 aqui, certo? São 20 dados, são 20 pessoas que foram consultadas, é esse aqui, 20 que está aqui, o tamanho da amostra. Somando todos esses números aqui, dá 334. Eu recomendo que vocês confiram a conta, tá? 334 dividido por 20, 16,7 anos. Por que anos? Porque isso aqui é idade, gente. São idades, tá? Então a média de idades desses alunos é 16,7 anos. Certo? Para calcular a mediana, primeiro devemos apresentar os dados de forma ordenada. Então eu vou pegar todos esses dados aqui e vou colocá-los de forma ordenada. Mas é claro, aqui o número 15 está incidindo como várias vezes. Então eu ponho o número de vezes que o número 15 incide, eu repito ele. Tá? No caso aqui deu 1, 2, 3, 4, 5 vezes apareceu o número 15. Ponho 5 vezes ele aqui. Aí 16, eu vou colocando o número de vezes que apareceu 16, aí 17, e assim sucessivamente. É importante fazer isso aqui para achar a mediana quando os dados não estão agrupados, tá? É a única forma, na verdade, de encontrar a mediana. Aí que eu vou buscar os dois valores que estão na metade do caminho. Estou na média, estou aqui no meio, tá? Contém 9 dados para cá, aí tem esses dois, e 9 dados para lá. 9 e 9. Deu dois valores porque a amostra é um número par, tá? O que a gente faz para qual que é o valor do meio, afinal? São dois que apareceram aqui. Então qual que é o do meio? Eu faço uma média aritmética dos dois. Nesse caso vai dar 16 anos. Claro que se fosse aqui 16 e 17, por exemplo, fosse esses dois números aqui, eu que tivesse no meio, faria aqui do lado 16 mais 17 dividido por 2, daria 16,5. Tá certo? Quando a amostra é um número ímpar, que é o próximo exemplo que nós vamos ver, aí dá um único valor no meio, aí fica bonitinho a mediana. Tá certo, gente? Isso aqui é mediana, tá certo? E a moda é o valor de maior frequência absoluta, né? Nesse caso aqui eu vou ver qual é a idade de maior incidência, foi 16 anos, então a moda é igual a 16 anos. Não é difícil, é até gostoso fazer isso aqui, ó. Eu gosto, não sei se vocês gostam. Eu gosto de fazer isso, enfim. Tá? Vamos pegar o mesmo exemplo agora e vamos fazer o cálculo de novo da média, mediana e moda, só que com a diferença que os dados agora estarão agrupados, tá certo? Aqui, dados agrupados por pontos. Então aqui apareceu uma coisa nova aqui, não? Bom, primeiro os dados, estou chamando de X, que isso aqui são as idades, certo? 15, 16, 17, 18, 19, 20. Posso até colocar aqui embaixo idades. Certo? Aqui está a frequência absoluta, que vocês já sabem calcular. A diferença, a novidade que eu estou chamando de F subíndice I para frequência absoluta, certo? Então 15 anos houve 5 incidências, 16 anos 6 incidências e assim sucessivamente. Somando todas as idades, todas as incidências, tem que dar o valor total da amostra, que é 20. Tá? Daqui a pouquinho eu explico a frequência acumulada. E aqui eu tenho um produto da idade pela incidência dela. Então aqui eu tenho 15 vezes 5, 75. Certo? E para que eu faço essa multiplicação? Esse valor aqui, essa coluna, vai me dar a média. Esse aqui de frequência acumulada vai me dar a mediana. E esse aqui vai me dar a moda. Tá? A gente pode pôr aqui, quer ver? Não, espera um minutinho, vamos pôr aqui. Esse aqui vai me dar moda. Esse aqui vai me dar a mediana. E esse aqui vai me dar a média. Tá? Então vamos ver como é que eu calculo a média. A média é isso que eu estava falando agora. Eu vou multiplicar a idade pelo número de vezes que ele apareceu. Então 15 vezes 5 vai dar
75. 16, tá aqui, vezes 6 vai dar 96. 17 vezes 3, tá aqui, vai dar 51. E assim sucessivamente. 18 vezes 2, 36, certo? 19 vezes 4, 76. E ao final eu faço a soma de todos esses valores. Olha só o número que apareceu. Já é um número conhecido, certo, gente? Certo? Você vê que eu consegui chegar ao mesmo valor usando uma técnica diferente. Na verdade é a mesma coisa a conta matemática que eu fiz aqui embaixo, tá? Mas esse método aqui, ele é mais apropriado quando os dados são em número, uma amostra muito grande de dados. Então se usa por esse caminho aqui. Claro, não vou poder ficar somando 300 valores, não, e dividindo pelo número da amostra. Não dá para fazer isso. É mais prático, mais preciso e mais seguro por esse caminho. Cheguei a 334. Então, para encontrar a média, que eu peguei aqui a soma, esse símbolo aqui, ó, grego, esse símbolo aqui chama-se sigma. Esse sigma aqui representa a soma, tá? Então a soma de todos esses valores deu 334. Então a somatória de xi vezes fi é 334, tá aqui. E o n é o número da amostra, o número de elementos que compõem a amostra, que vai ser nesse caso 20 alunos, certo? 334 dividido por 20, 16,7 anos, é claro que deu o mesmo valor que está aqui em cima, mas por um método diferente, tá certo? Para encontrar a mediana, aí sim tem uma coisinha legal para fazer. A mediana, como já mencionei aqui, ela vai ser encontrada a partir da frequência acumulada. O que é frequência acumulada? É assim, eu vou pegar, primeiro vou calcular os valores de frequência absoluta, tá? Aí eu pego o primeiro valor e repito ele aqui, deixo ele aqui, 5. O segundo valor vai ser 5 mais 6, tá aqui. 5 mais 6 dá 11. O terceiro valor da frequência acumulada vai ser 5 mais 6 mais 3. 5 mais 6 mais 3, 14. Estão vendo como é que eu estou fazendo? Eu posso, claro, pegar o 14 e somar com 2 para encontrar o quarto valor, que é 16. 16 mais 4, 20. É claro que a frequência acumulada, o último valor, tem que ser igual ao tamanho da amostra. Esses dois valores têm que coincidir. Se não coincidirem, vocês erraram alguma coisa no meio do caminho. Aí tem que conferir, volta e checa a conta. Tem que bater esses dois valores, tá? Essa aqui é a frequência acumulada, muito bem. Agora, bem, estamos prontos para calcular a mediana. Primeira coisa para calcular a mediana é, como eu disse antes, a mediana é uma medida de posição. Ai, o que eu fiz aqui? Volta pra lá. É uma medida de posição. Então, a gente vai pegar o valor da amostra, que é 20, e dividir por 2. Para que dividir por 2? Para pegar metade. Qual que é a posição da metade? Ó, voltando para cá, quem está na metade? O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, sétimo, oitavo, nono, o décimo, certo? Elemento está na metade do grupo de 20, tá? Então, aqui eu fiz a conta. Dividi 20 por 2 ao décimo aqui, ó. Poderia inclusive incluir aqui um décimo, porque é uma posição. Não, aqui não. Pera aí, gente. Para cá mais fácil. Aqui. Certo? Então, a partir desse valor conhecido, o que a gente faz? Eu vou tomar o valor da frequência acumulada imediatamente superior à posição da média. Então, se a média está na 10ª posição, volto para cá. Frequência acumulada, 5 está abaixo de 10, então não serve. O 11 é acima de 10. Então, esse 11 está me indicando a posição da mediana. Prestem atenção, o 11 não é a mediana, é a posição da mediana. Então, quem que é a mediana? É o valor do dado associado a esse 11. A mediana vai ser o 16. Tá aqui, mediana igual a 16 anos. Certo? Bom, se vocês estão com dúvida aqui, vai ter outro exemplo ainda, tá? São 2 exemplos que eu passei para vocês. E a moda, vou pegar aqui na frequência absoluta qual é o valor de maior incidência. Nesse caso, 16 anos, não? Que é o 6, maior frequência absoluta, de novo 16 anos, tá? Não é importante que a moda, a mediana e média deem valores sequer próximos, tá? Porque cada valor está representando uma tendência diferente. Tá certo, gente?
Bom, vamos para um segundo exemplo. Vou fazer a mesma coisa que foi feito lá atrás, só que outro exemplo, não? Eu peguei saí na rua perguntando: quantos irmãos você tem? A primeira pessoa com quem encontrei me disse: tenho um irmão. Eu pus um aqui. A segunda pessoa me disse: eu tenho nenhum irmão, sou filho único. Eu pus 0. A terceira pessoa me disse: somos em 5, tenho 4 irmãos. O outro me disse 3 e assim sucessivamente. Vamos calcular a média, a mediana e a moda, de novo, com dados não agrupados e depois com dados agrupados, tá certo? Então, dados não agrupados, para achar a média, vou na raça. Pego todos os valores, somo todos eles e divido pelo número da amostra. 13, cadê aqui? 13 pessoas foram entrevistadas, o número da amostra é igual a 13. Então, pego somando todos dá 23, divido por 13. A média dá aproximadamente 1,8. Gente, irmãos, coloquem aí a unidade de medida, tá? A mediana, vou pegar os valores e vou ordená-los. Pôr na ordem crescente. Aquilo que eu falei, não apareceu um 0, aqui está o 0. Mas apareceu outro 0, o que eu faço? Põe 2 vezes o valor 0, é importante isso, tá? Repito o valor 0. Número 1 apareceu 4 vezes, coloco ele 4 vezes aqui. Aí vou colocando os valores sempre na ordem crescente até terminar os dados, tá? Aqui os dados têm um valor, a amostra é um valor ímpar, então contei 6 dados. É 13, não? Se eu divido por 2 dá 6,5. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A partir do 6 eu encontrei esse valor 2, está aqui. E são 6 dados para chegar ao final. Aquilo que eu expliquei antes, não? Quer dizer, o valor que tem a mesma distância do início aos extremos da amostra já ordenada, não? Então, a mediana é esse círculo verde que está aqui, vale 2. Tá? E a moda é o valor de maior frequência absoluta. Eu tenho que buscar qual é o valor de maior incidência. Nesse caso, é o número 1. Aqui está, a moda é 1. Aquilo que eu falei, gente, a moda e a mediana não precisam ser o mesmo valor. Nem precisam coincidir com a média. Como eu disse, esses valores são medidas de tendências. Quer dizer, cada um desses valores estão indicando uma tendência diferente. Mas todos eles estão nascendo de um conjunto grande de números. É um único valor representando um grande conjunto de valores. Por isso fala central, não? Tendência central. Beleza? Vamos fazer agora o mesmo cálculo da média, mediana e moda, agrupando esses dados que estão aqui em cima, certo? Então aqui eu peguei, aqui são os dados, XI. Aqui são o número de irmãos que incidiu na minha pesquisa. Foi 0, 1, 2, 3, 4. Não apareceu ninguém que disse que tinha 8 ou 10 irmãos, tá certo? Frequência absoluta, aqui você já sabe fazer a conta. Somei a frequência absoluta, dá 13, tem que coincidir com o número da amostra. Frequência acumulada, como é que fica? 2, o primeiro valor, eu repito aqui, 2. Para chegar no segundo valor da frequência acumulada, eu somo esse 2 com o próximo valor, que é 4. Então, 2 mais 4, 6. 6 mais 3, 9. 9 mais esse 3, 12. 12 mais 1, 13. Esse 13 tem que coincidir com esse 13. Esse aqui é os valores de frequência acumulada. E aqui é o valor do produto do dado vezes a frequência absoluta. Ah, mas o dado é 0 irmãos. Vai multiplicar 0 por 2, gente. Multiplica. 0 por 2 dá 0. Tá? 1 vezes 4 dá 4. 2 vezes 3 dá 6. 3 vezes 3 dá 9, 4 vezes 1 dá 4, somando todos eles 23. Aqui não tenho como contrastar com os demais valores, não. Eu só sei que esse 23, aqui está o 23, ó. É o mesmo valor, certo? Então o que eu tenho? Que essa coluna aqui, que eu estou indicando com o cursor, vai me dar a média. Esses valores aqui da frequência acumulada vai me dar a mediana. E esse primeiro valor da frequência absoluta vai me dar a moda. Então vamos lá, primeiro, média. A média eu faço a somatória, ó, esse símbolo aqui é de soma. Somei todos os x vezes f. Tá aqui a soma, é esse 23, certo? E divido pelo número de dados, que no caso é o número da amostra, que é 13. Então 23 dividido por 13, 1,8 irmãos. Ó, aqui está ele. Dá o mesmo valor, tá certo? A mediana, primeiro eu tenho que calcular qual é a posição da mediana. A posição, pego o número de dados da amostra, divido por 2, dá 6,5.
Agora a gente vai na frequência acumulada e pega o primeiro valor da frequência acumulada imediatamente superior ao valor da posição da mediana. Então 2 é inferior, 6 é inferior, o primeiro valor superior é o 9. Então o 9 está indicando a posição da mediana, mas ele não é a mediana. Quem que é a mediana? Vamos lá no dado. A mediana, 2 irmãos. Tá aqui, de mediana, 2 irmãos. E a moda é o valor de maior frequência absoluta, nesse caso foi esse, 4, tá aqui. Moda igual a 1. Isso aqui é a mediana, tá aqui, né? 2, certo? Difícil, gente. É até gostoso fazer, cara. Eu acho legal fazer. Eu deixei aqui um exercício, tá leve para outra semana. Postila, exercício 1, página 18, itens A, B, C e D. Gente, são dados aí com 8, eu não contei, mas são uns 8, 7 dados cada item. É rápido. Façam a média, mediana e moda sem dados agrupados, ou seja, com dados não agrupados, ou seja, façam por esse caminho aqui, ó, tá? Porque quando os dados são poucos, o melhor caminho para calcular esses valores é por esse caminho aqui, tá? Então a média soma todos os valores, divide pelo número da amostra, a mediana se ordenam os valores e pega o valor do meio, e a moda o valor de maior incidência, frequência absoluta, tá? O exercício 2, Enem, ele tá interessante, gente, porque é o seguinte, são 15 dados em total. Mas os dados não se repetem, eles não se agrupam. Então se eu for tentar fazer com dados agrupados, não vai dar agrupamento de dados, porque os números não se repetem. Então vocês vão ter que fazer com dados não agrupados. Nada mais são 15 dados, tá? Façam esse exercício aí. E como extra, para trabalhar com dados, cálculo de média, mediana e moda com dados agrupados, eu peguei esse exercício extra aqui que caiu no Enem em 2010. Eu já agrupei os dados, tá? Gols marcados, quantidades e partidas. Então tem um time de futebol que está explicando, que participou de um campeonato, então ele participou em 5 partidas, não marcou nenhum gol, em uma partida marcou 3 gols, em 2 partidas 4 e assim sucessivamente. Em uma partida marcou 7 gols, uau, né? Jogou bem aqui. Então vocês fazem aqui a coluna de frequência acumulada, a coluna do produto dos dados pela frequência absoluta, seriam essas duas colunas aqui, essa e essa, e a partir dessas 3 colunas vocês calculam a média, mediana e a moda, a partir dos dados gerados por essa tabela. Beleza, gente? É isso então que eu queria falar. Bom, espero que eu tenha ajudado. Agradeço a atenção e a presença de todos por terem visto o vídeo. E até a próxima semana, gente. Tá? Os prazos estão aqui. Belezinha? É isso aí, gente. Grande abraço a todos e até a próxima. Tchau!